problema que é muito grave. A senhora já nos deu duas pistas aí que vale a pena a gente mergulhar um pouco, explorar. Primeiro, de que não existe tipificação legal ainda para essa ilegalidade, né, mas ainda não é qualificado como um crime. E a outra é que nós sabemos que a incidência dessas práticas ilícitas, ela está associada ao tamanho do Estado, ou seja, quando o Estado não está aparelhado, o Estado é pequeno, não está capacitado, isso ocorre com muito mais frequência e facilidade. A senhora diria que nós estamos, nesse momento, perdendo essa guerra? Eu não gostaria de perder essa guerra. Eu estou nessa luta há alguns anos, militando nessa área do enfrentamento, inicialmente da violência sexual contra crianças e adolescentes, mas está muito difícil combater o tráfico com as condições estruturais e com a decisão política que tem o governo federal em relação a isso. Olha, nós temos, segundo os dados já da CPI, não mais que 2 policiais federais para atender o enfrentamento do tráfico em cada estado. Imagina os estados como o Amazonas, o Pará, que são estados enormes, gigantes, com fronteiras para diversos países, sem fiscalização, com 2 policiais federais atuando na retaguarda para coibir o tráfico internacional e transnacional. É muito difícil. Nós temos apenas no Brasil estruturados 8 núcleos de enfrentamento. Uhum. E a maioria deles ainda não está totalmente constituído. O Estado brasileiro que está melhor estruturado, digamos assim, do ponto de vista do que os movimentos sociais defendem para o enfrentamento do tráfico, é o Estado de São Paulo, que tem índices altíssimos, tem rotas diversas, modalidades inúmeras de tráfico, embora tenha uma equipe de mobilização, tenha um núcleo mais organizado, um fórum permanente de enfrentamento, mobilizado com a sociedade civil, mas mesmo assim é muito grave a situação. Nós estamos, inclusive, nessa etapa que nós começamos a cumprir de visita aos estados. Fomos a Manaus, fomos ao Pará, fomos à Bahia, fomos ao Rio de Janeiro. A nossa próxima sequência de visitas e ouvir as autoridades, cobrar dos governadores. Temos buscado conversar. Nossa primeira visita em cada estado que a gente tem ido aos governos estaduais, apelando para que os governos se sensibilizem, que façam campanhas, que organizem os seus planos estaduais de enfrentamento. Olha, o Brasil tem um único plano até hoje. Nós estamos, neste exato momento, ainda engatinhando rumo ao 2º Plano Nacional de Enfrentamento, para vocês terem a ideia do quanto esse tema é novo, pouco debatido e não tem feito parte da discussão política, da disputa política de como nós devemos enfrentar e com que condições nós devemos enfrentar este que, para mim, é um crime que abala as estruturas, né, sobretudo das famílias, das pessoas mais vulneráveis, sem condição de vida. Agora, a senhora disse aí também que não há ainda, da parte do Estado, um mapeamento, né, uma coisa mais desenvolvida, assim. Essa seria uma das conclusões que a CPI vai estimular, ou vai propor e vai organizar, ter um mapa concreto para saber combater. Nós não estamos exatamente organizados nessa CPI para confrontar o governo brasileiro. Mas nós temos que dizer para o governo que quem quer enfrentar o tráfico no Brasil tem que ter um mapeamento, tem que ter pesquisa, tem que ter dados para poder planejar em cima dos dados. Tem que definir metas. Em cima de que a gente define metas? Em cima de dados. Claro. Né? Então, todos os dados que existem são dados avulsos, soltos, pelas instituições que atuam no enfrentamento, sobretudo das organizações não governamentais. O Brasil, como eu disse aqui há pouco,
A última pesquisa realizada foi em 2000. Nós estamos em 2011, né? Então, tem 11 anos que o Brasil não atualiza os seus dados sobre o tráfico. Poxa, né? Então, isso é muito grave também. Nós temos refletido muito nessas viagens que temos feito aos estados do Brasil, sobretudo os estados que têm muitas incidências, muitas rotas. Tivemos oportunidade de fazer oitivas, ouvindo as vítimas, porque esse também é um foco diferenciado das pesquisas que existem. Existe pouca informação do que passam as vítimas, do que sentem as vítimas, da falta de retaguarda que essas vítimas têm quando tentam fugir, quando tentam denunciar ou quando denunciam. né? Isso é uma situação muito grave, porque é muito difícil você convencer uma pessoa que está sendo ameaçada por traficantes, por bandidos, por criminosos, em cidades pequenas, em estados que têm um controle dessas pessoas, que têm infiltração na estrutura do poder público, que elas tenham coragem de denunciar. Sim, tem e uma quando elas proteção denunciam, do Estado, né? elas não têm a retaguarda necessária. É importante dizer que uma das nossas preocupações também é que sequer as vítimas, de um modo geral, se acham vítimas, porque a situação de fragilidade, de vulnerabilidade social, de falta de alternativas é tão grande que, às vezes, estar submetida a uma situação de violação de direitos humanos, como as que vivem as pessoas traficadas, é muito melhor do que estar na situação que elas vivem. O caso dos travestis e transexuais que morrem de fome, que geralmente não têm possibilidade de ascensão social, não tem apoio dos familiares no geral, porque existe um processo discriminatório grande no Brasil, eles acabam tendo poucas alternativas, né? Quando conseguem chegar a ser maquiadores, cabeleireiros, né? Graças a Deus conseguem viver com dignidade. Mas, no geral, o que sobra para eles é o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o tráfico de pessoas. Agora, senadora... E eles acabam não se sentindo como vítimas. Têm medo, né, de se colocar nessa situação de vítima, porque na sequência, e nós temos já provas robustas nos processos que nós temos avaliado, nos inquéritos policiais, de que essas pessoas têm sido assassinadas, de que essas pessoas têm sido perseguidas quando elas conseguem pular esse cerco, se assumirem como vítimas e buscar fazer a denúncia. Agora, essa